Começou a gravação, gente. Só formalmente eu preciso pedir autorização de vocês, né, para gravar. É, não se preocupem, não, que ninguém vai ficar famoso por causa dessa gravação. Depois eu estou colocando ela no YouTube para ficar disponível para quem quiser assistir posteriormente, tá? A minha aula que eu dei na semana passada já está no YouTube. Eu botei o link até na página do Google Classroom. Depois, se quiser, eu posso botar nos grupos da turma também, né? O link do vídeo da aula passada. Mas a vantagem da gente estar aqui junto é que vocês podem tirar qualquer dúvida que apareçam naquele momento especificamente. Bom, Primeira Guerra Mundial, tá? Eu vou botar agora para apresentar. Foi para vocês, gente, a minha apresentação? Beleza. Vocês nesse momento estão conseguindo ver a tela de Primeira Guerra Mundial? Ótimo, porque eu consigo eu consigo, enquanto eu falo com vocês, ver se tem alguma pergunta no chat. Bom, vamos lá. Primeira coisa fundamental para a gente entender, antes de começar a falar dessa guerra, é entender a diferença de como ela era conhecida na época e como ela é conhecida hoje. Deixa eu botar aqui em slide. Eu vou pedir só para alguém confirmar por áudio para eu poder ouvir se vocês vão conseguir ver essa apresentação do slide, para ficar maior, mais bonito. Espera aí. Estão conseguindo ver assim, maior? Se alguém puder confirmar em áudio para mim, eu agradeço, porque eu não estou conseguindo ver a tela de vocês para poder apresentar no slide nesse momento. Dá sim para ver. Dá para ver Show. sim, professor. Ótimo, obrigado, gente. Vamos lá. Uma coisa é como ela é chamada hoje, outra coisa é como ela era chamada na época. Não tinha como, na época, ela ser chamada de Primeira Guerra Mundial, por um motivo óbvio. Ninguém sabia que ia ter a Segunda, correto? Né? É que nem quando a gente fala assim, 5.000 antes de Cristo. Obviamente, isso é um calendário cristão que vai surgir muito depois. Ninguém na época falava, falta 5.000 anos para nascer Cristo. Vale a mesma coisa aqui. É a Primeira Guerra Mundial, como a gente entende hoje, já que teve duas grandes guerras mundiais que ficaram aí marcadas e tiveram esse nome e tal. Isso daqui é uma das marcas dessa guerra, que é a trincheira. A gente vai voltar a isso, só para vocês terem uma dimensão, né? Vocês têm aqui no fundo sacos de areia, você tem pessoas dentro da terra, onde tem uma estrutura de proteção. Se o outro vier correndo nesse território descampado, ele vai ser um alvo fácil para quem está na trincheira, né? Que pode atacá-lo, mas não pode ser atacado. A gente vai voltar nisso um pouco mais para frente. Mas eu queria primeiro que entendesse que documentos da época vai chamar ou de a Grande Guerra, ou de Guerra das Guerras, por aí vai. Apesar de depois, proporcionalmente, ser uma guerra até menor do que a Segunda Guerra Mundial. Olha só. Isso é um dado importantíssimo. Essa imagem aí é uma imagem, uma charge de dois sujeitos, um francês e um inglês, fatiando o mundo. Então, estaria representando essa divisão do mundo entre os países europeus imperialistas, né? Aquele controle do mundo que a gente chegou a ver. Quem foi meu aluno viu isso ano passado. Bom, a primeira coisa importante que tem aí para a gente ver é a questão do imperialismo. Eu acho que eu vou até botar, para ver se tem alguma pergunta, eu vou botar no meu celular, que eu consigo ver aqui e ir falando para vocês sem ter que ficar mudando. Espero que não fique ruim vocês verem assim, que eu quero ver se vai aparecer alguma pergunta, alguma coisa assim para
para mim no grupo da turma. Bom, deixa eu abrir aqui no meu computador. Lembra que eu trabalhei com vocês, quem foi meu aluno ano passado, a ideia de imperialismo, a ideia do império, né? O que era isso? Países europeus que, em virtude da Revolução Industrial, por estar produzindo muito mais, por estar com uma capacidade de produção muito maior, precisava controlar outras partes do mundo para garantir matéria-prima, para garantir mercado consumidor e pontos estratégicos onde você podia escoar os produtos, transferir o produto de uma região para outra. A gente está aqui, quando vai começar a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, no início do século XX, a gente está no período da Segunda Revolução Industrial, um momento em que se amplia ainda mais a produção, porque você tem o surgimento da eletricidade, a invenção da eletricidade. Então você deixa de só ter máquina a vapor e passa a ter máquina elétrica ligada na tomada, de uma potência maior. E você tem o uso agora do petróleo, em especial da gasolina, também para alimentar essas máquinas. E isso aumenta muito, potencializa muito a capacidade de produção. E também interesse em áreas ricas em petróleo, né? Um interesse geopolítico de disputa que continua até hoje, né? O bicho pega para ter acesso, controle sobre essas reservas. Bom, junta isso a um crescimento muito grande do a um crescimento muito grande do sentimento nacionalista. Você tem alguns movimentos surgindo, principalmente o positivismo, outros movimentos que valorizam muito a ideia de nação. Ame sua pátria. Você é parte de um grupo e esse grupo é melhor que os outros. E isso vai ser um componente fundamental nessa Primeira Guerra. A ideia de nacionalidade é uma ideia muito complexa, que muda com o tempo, mas é a ideia de que você faz parte do mesmo grupo de outra pessoa, né, que você nem conhece, e que vocês têm algo em comum. Então é aquilo que faz, por exemplo, num limite bem leve, faz, por exemplo, numa Olimpíada, a gente torcer para uma equipe de vôlei, de jogadores que quem não assiste vôlei regularmente nunca nem viu na vida algum daqueles jogadores, e que você torce para aqueles jogadores que estão de amarelo e não para aqueles jogadores da França que estão de azul, porque você fala, eles são parte do que eu sou. Se eles ganharem, dá orgulho, fala, eu ganhei um título, nós fomos campeões mundiais de futebol, né? Nós fomos campeões mundiais de futebol, só é sentimento de pertencimento, de identidade. Afinal, ninguém aqui estava jogando na seleção. Mas esse sentimento ganha muita força. E esse sentimento, ele vai ser forte também de falar assim, na Europa vai ter uma força muito grande assim, de as características do francês, o verdadeiro francês, que você delimita, né, quem seria esse francês, que não inclui o imigrante, que tipo de valores, que tipo de ideia eles teriam, tem uma tentativa de controlar quem seria o verdadeiro francês. Você tenta fazer muitas vezes, uma origem mítica, uma origem maravilhosa. Então, os alemães vão estar falando sobre como eles eram os povos, eles dão origem a povos antigos, bárbaros, vikings, poderosos, que dominaram e destruíram o Império Romano. Os italianos vão estar falando que eles são os descendentes de Roma, do Império Romano poderoso que dominou o mundo. Então você constrói narrativas que permitem te dizer assim, nós somos destinados ao sucesso, ao poder, o nosso povo é glorioso, o nosso povo é melhor que o outro. E isso está muitas vezes vinculado à ideia de raça, né? Que nós somos uma raça pura, perfeita, coisa que vai surgir com mais força ainda na Segunda Guerra, como vocês já devem estar até ligados. Tem uma questão aí, uma tensão maior. Que tensão é essa? Que tentou até se resolver no final do século XIX, mas não conseguiu. Você tem países que já estavam consolidados, com uma grande uma burocracia, uma estrutura forte de Estado, e com grandes indústrias, já desde antes da metade do século XIX, 1840, 1850, 1860, que é o quê? Inglaterra, França. Eles já tinham essa estrutura
crescente de indústria. E estavam começando a sofrer a rivalidade e a concorrência de países recém-formados. A Alemanha e a Itália só vão se formar como país no século XIX. Nós somos italianos. Eram reinos que tinham disputas entre si e falam, nós somos uma coisa só. Mesma coisa na Alemanha. E estava em crescente ampliação das suas indústrias. Na Alemanha, principalmente, as indústrias alemãs concorriam diretamente com as indústrias inglesas. Inclusive porque ambos tinham grandes reservas de ferro. Então, era uma disputa direta. E eles precisavam daquele mercado consumidor, daquela matéria-prima, que nem os ingleses e os franceses. Então, tinha uma disputa muito grande. Por mais que tenham tido feito uma negociação no final do século XIX, tentado fatiar o mundo, dividir entre eles, isso não foi suficiente. Você tinha várias disputas em várias regiões que iam gerar um conflito. Vou falar algumas delas rapidamente. Primeiro, na região do Oriente Médio, desse início da Ásia, onde a gente hoje vê muitos conflitos, onde tem uma ricas jazidas de petróleo, você tinha ali uma disputa muito grande entre o Império Austro-Húngaro, as identidades locais de povos ali dominados pelo Império Austro-Húngaro, como os sérvios, por exemplo, e a Rússia, querendo controlar aquela região. E outros povos, como a Inglaterra e tal, também querendo controle e influência, tanto porque é uma área de transporte de mercadorias muito importante, como pela riqueza ali do petróleo da região. Tinha essa disputa. Por outro lado, tinha uma disputa entre França e Alemanha por uma região de fronteira chamada Alsácia-Lorena, que era rica em minério. Quem dominasse ia ter maior capacidade de produzir. Então, eles disputavam aquele território, aquele terreno. A Alemanha dizia que era dela, a França dizia que era dela. Disputa de fronteira. E você tem uma disputa também no norte da África, que era um ponto importante para dominar o comércio no Mediterrâneo, principalmente em Marrocos. Marrocos, a gente vendo os mapas, a gente não tem muita noção, mas Marrocos é muito próximo, poucos quilômetros o porto de Marrocos e o porto europeu de Roma, se não me engano, de Gênova. Então é rápido, é perto de chegar, circula muita mercadoria por ali. Bom, tanto que tem aí, né? A gente tem imigrantes até hoje com barcos improvisados tentando passar nesse trajeto. Então essa era a situação. E o conflito era tão iminente, estava tão próximo de acontecer, que começou o que a gente chama de paz armada. Eu já vou falar dessa paz armada, mas antes eu quero falar de um outro conflito importante que estava tendo em termos de identidade na época. Lembra que eu falei esse negócio da importância do nacionalismo? A importância da valorização da pátria, da nação? Isso gerou uma disputa muito grande nos movimentos de trabalhadores. Por que isso? Porque nos movimentos de trabalhadores, a princípio, tanto os movimentos anarquistas quanto os movimentos socialistas, comunistas, eles defendiam a seguinte ideia, né? Por exemplo, no texto de Marx: proletários de todo mundo, univos, a união entre todos os trabalhadores. Então, isso rompe bastante com a ideia nacional. É uma ideia que vai dizer o seguinte: nossa pátria é o mundo, nós, trabalhadores, temos algo em comum que nos coloca em oposição aos patrões. É isso que esses movimentos diziam. E, nesse momento, estava crescendo um movimento nacionalista que fala assim: olha, nós franceses, ricos franceses, pobres franceses, todos temos algo em comum, somos franceses, que somos diferentes daqueles ali, dos alemães. Então, nós franceses temos que nos unir contra os alemães. Enquanto movimentos internacionalistas, os trabalhadores falavam: os trabalhadores franceses e alemães têm mais em comum do que os ricos franceses e alemães. Um trabalhador francês tem mais a ver com um trabalhador alemão do que com um rico francês. Então tinha essa disputa.
Mas esse nacionalismo era tão forte que ele teve influência, inclusive, dentro de movimentos anarquistas, mas principalmente movimentos socialistas. A Segunda Internacional Socialista, que reunia anarquistas, socialistas, comunistas no mundo inteiro, apoia a guerra. Então tinha um apelo muito grande essa ideia da guerra. Por outro lado, você vai ter algumas confederações, como essa abaixo, que vai ser crítica a isso. Um dos lemas dos movimentos anarquistas e comunistas de então era assim: paz entre nós, guerra aos senhores. Paz entre os povos, paz entre os trabalhadores franceses, alemães, italianos, e guerra aos donos da terra, aos donos das fábricas, etc. Então aqui a gente mostra, tem dois charts mostrando dois exemplos disso. Um crítico ao nacionalismo e um valorizando essa ideia do nacionalismo. De um lado está lá, nacionalismo, me sigam, indo em direção ao abismo, e todo mundo seguindo, né? A ideia de que o nacionalismo vai levar ao fracasso, à destruição dos povos. E do outro lado a gente tem um soldado alemão, você não tem aqui como reconhecer, mas esse chapeuzinho aí é do Kaiser alemão, da liderança alemã, né? Política. Ele está falando o seguinte, né? O mundo é meu. Aí os outros povos falando, nós não achamos, nós não pensamos isso. Mostrando como um louco que está sendo enfrentado. Isso tem muito a ver com o nacionalismo, que uma das características mais fortes do nacionalismo é a oposição. Quando fala assim, nós somos brasileiros, e ser brasileiro significa tal coisa, um dos elementos de ser brasileiro seria, nós somos brasileiros diferente desse outro povo, por exemplo, diferente dos argentinos. Quanto maior é a rivalidade com outro povo, mais cresce uma identidade nacional. Isso vale para qualquer identidade, né? Uma identidade mais consolidada de ser vascaíno, de pertencer ao grupo do Vasco, torcida, de uma torcida organizada, é quanto mais se opõe a ser flamenguista, a ser o outro, que se torna diferente do outro. Não por acaso, né? As identidades, elas dependem uma da outra pela oposição. Não por acaso, uma das músicas que a torcida do Flamengo mais canta hoje é isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Ou seja, nós não somos eles. Isso vale em identidade de guerra também. Ser francês significava várias coisas, entre elas, não ser alemão, não ser aquele povo violento. Então, esse quadrinho que mostra aí os alemães querendo dominar o mundo e os outros lutando contra, mostra também essa ideia do nacionalismo, né? Nossa pátria vai salvar o mundo deles, né? Enfim, então você tem um nacionalismo muito grande, interesses políticos e econômicos em regiões do mundo. Na Alsácia-Lorena, disputa entre Alemanha e França, onde fica o Império Turco-Otomano, no Oriente Médio, e em Marrocos, no norte da África. E os povos, sabendo desses conflitos, começam a se armar. E é esse próximo quadrinho aqui, ó. Eu queria mostrar só essa questão da corrida armamentista. Você tinha uma perspectiva de uma paz armada. O que era isso? Era a ideia de que os povos poderiam se armar, os alemães se armarem, os franceses se armarem, os ingleses se armarem, muitas das fábricas foram deslocadas para a produção de armamento, produtos de guerra, canhões, bombas, armas de tiro, por aí vai. E tinha gente que acreditava que se todo mundo tivesse armado, ia ter menos conflito, porque se evitar entrar em conflito, que esse choque ia gerar muitas mortes, né? Então a ideia da paz amada. Mas eles estavam se preparando efetivamente para uma guerra. Por isso que a gente fala que a morte, essa é a versão oficial, é o estopim do começo da guerra. A morte do arquiduque Francisco Ferdinando, o sucessor do Império Austro-Húngaro, que está aqui representado nesse desenho. O sucessor do Império Austro-Húngaro foi assassinado por um sujeito de um grupo sérvio, de identidade sérvia. A Sérvia era controlada pelo Império Austro-Húngaro, mas eles queriam ter independência, se tornar um grupo autônomo. Então ele mata esse representante do Império Austro-Húngaro. Isso vai levar à guerra, porque grupos vão apoiar a identidade e a separação da Sérvia, e outros grupos vão apoiar o Império Austro-Húngaro, manter ali a dominação, o controle sobre os povos e tal. Mas para entender isso, tem que entender que essa guerra já estava se fundando muito antes. Já tinham outros interesses econômicos, não só naquela região.
você tinha grupos se armando, você tinha. Quando começa a guerra, já estava totalmente armada. A Alemanha já estava totalmente armada. A Inglaterra, principalmente essas duas, estavam com boa parte das suas fábricas voltadas para a guerra, então isso já estava dado. E já tinha políticas de aliança. Os países já estavam grupos de interesse. Você já tem Professor, não dá para te ouvir, o áudio está travando. Vocês estão me ouvindo agora? Sabe o que aconteceu? Caiu minha internet. Mas agora vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, maravilha. Eu vou voltar a apresentar. Deixa eu perguntar uma coisa. Ela tinha caído há muito tempo? O que vocês. Ou só tinha caído nessa parte final agora? Bom, eu vou retomar aqui só para retomar o fio da meada, tá? Eu vou retomar o fio da meada, vou botar a apresentação de novo e vamos lá. Show, show. Eu depois vou ver a gravação e eu vejo se como é que ficou. Vou apresentar novamente. Vamos tomar que a minha internet não dê ruim de novo. Minha internet é muito fraquinha, gente, mas o governo quer que a gente trabalhe por aqui, obviamente, né? Que o governo vai garantir para a gente uma internet de qualidade. Só que não. Vamos lá. Bom, voltar a ver a apresentação, certo? Todo mundo vendo a tela? Espero que sim. Beleza, olha só, vamos lá, vamos entender o seguinte. O conflito já estava dado. Antes desse estopim, já tinha o grupo da Tríplice Aliança e o grupo da Tríplice Entente. O grupo da Tríplice Aliança era a que tinha Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, já estava se articulando, já estava se armando. E o grupo da Tríplice Entente também. Inglaterra, França, Rússia já estava se aliando, se articulando e se armando. A guerra era iminente. O que foi o estopim? A gota d'água da guerra foi a morte do sucessor do trono do Império Austro-Húngaro. A guerra ia acontecer, mas isso foi o que deu origem, porque a Inglaterra, por exemplo, apoiava a autonomia da Sérvia na região e o Império Austro-Húngaro queria continuar controlando a Sérvia para controlar aquela região dali. A Rússia queria acesso àquela região, então teve uma disputa sobre o que fazer a partir da morte desse sucessor do trono. Tem um problema para a gente em história. Eu acho que isso que travou da outra vez. Olha só. Tem um problema para a gente em história que é o seguinte. Quando a gente fala em Primeira Guerra, o nome que os grupos se deram era Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A Tríplice Aliança que tinha Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Qual o problema para a gente história? Quando a gente for ver na Segunda Guerra, os que são chamados de aliados era o outro grupo. Então, às vezes dá uma confusão entre o que é a Tríplice Aliança na Primeira Guerra e o que são os aliados na Segunda Guerra. Tá? Aliados na Segunda Guerra são justamente os que lutam contra a Itália e a Alemanha. E aqui a Tríplice Aliança é a Itália e a Alemanha.
Então, só para ver a confusão. Bom, voltando aqui rapidinho. Então, quando vai começar a guerra, está essa situação no mundo. Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro querendo ampliar e controlar regiões estratégicas com muito petróleo e com controle do comércio. Inglaterra, França e Rússia não querendo perder o seu controle e sua influência sobre determinadas regiões. Né? A Rússia, por exemplo, o controle sobre o que depois viria a ser parte da União Soviética, outras regiões, outros impérios, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, por aí vai. E o que a gente tem é uma situação em que, eclodindo, começando essa guerra, você tinha, ao mesmo tempo, ela é chamada de mundial, inclusive, por isso. Deixa eu ver se esse já é o próximo quadrinho. Fala por que a guerra é mundial. Ela é chamada de mundial por isso. Primeiro, tem conflitos, guerras, lutas em 3 continentes: Europa, Ásia e África. E envolveu também países do continente americano, principalmente Estados Unidos, que vai entrar na guerra depois. Apesar de não ter conflitos armados dentro da América, do continente americano, eles participaram da guerra, inclusive o Brasil. Então você tem uma situação em que essa guerra levava forças importantes armadas, potentes, grandes potências, em disputas que passavam por 3 continentes e que envolviam mais um 4º continente, né? A Oceania, que participou de uma maneira muito... Eu cheguei agora, professor. Bem-vindo. A gente está aqui no meio da aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou começar a falar da guerra em si. Eu estava falando de como a guerra começou, tá? Aí depois você pode pegar a gravação para ver isso. Eu vou botar essa gravação no YouTube, beleza? Beleza. Vou pedir só para você botar no mudo o microfone e se quiser falar alguma coisa, alguma hora, ativa, tá? Ok. Show. Vamos lá. Agora em si, a Primeira Guerra, ela começa... Tem uma coisa muito importante nessa guerra. Essa daqui é uma edição do Jornal do Brasil falando sobre a guerra, né? Falando sobre a ameaça de que a guerra ia começar a qualquer momento. Esse jornal é de 1914. A guerra vai de 14 a 18. Então era uma tensão que já estava bem colocada ali. E você tem um problema que tem a ver com esse nacionalismo que a gente falou, que era o papel da imprensa. Se a gente tivesse em sala de aula, eu ia fazer um trabalho com vocês só com jornais da imprensa. Por quê? A imprensa também era nacionalista. A imprensa era muitas vezes controlada pelo governo e sempre praticamente financiada pelo governo, né? Não controlada diretamente. Então, se o governo parasse de botar grana ali, ela murchava. E era entendido como papel da imprensa ser parte desse movimento patriótico nacionalista. Então, a imprensa, por exemplo, não podia dar notícias críticas àquela nação. A imprensa francesa não podia falar mal da França. A imprensa inglesa não podia falar mal da Inglaterra. E por aí vai. Então você tinha essa ideia de que uma imprensa deveria estar a serviço de uma ideia de uma nação. E aí a imprensa... É curioso que a guerra envolvia, de um lado, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, do outro lado, Inglaterra, França e Rússia, e a imprensa de todos esses países falavam o seguinte: a guerra vai ser rápida, nós vamos vencer com muita facilidade, porque nós somos muito mais poderosos. Então, uma coisa meio impossível aí, né? E o fato é que todas essas imprensas estavam erradas. Longe de ser rápida a guerra. Longe de ser rápida. Ela foi muito demorada. Foi 4 anos de batalha, de guerra, de conflito, de morte. Então, quem dizia que ia vencer rapidamente estava totalmente equivocado. Mesmo o lado vencedor depois não podia ter dito isso, né? Que ia vencer muito rápido também era uma falsidade. E tinha essa ideia de que esse orgulho patriótico, a nossa nação é superior, nós vamos vencer porque nós somos melhores, isso vai roendo por terra conforme vai passando os anos de guerra. E contribuiu para isso um componente muito significativo dessa guerra, que ela foi chamada de Guerra de Trincheiras, né?
Essa imagem, se eu não me engano, é também a primeira lá daquela trincheira alemã sendo construída. Você vê aí soldados de capacete, rifle e escondidos aí dentro da terra. Eu queria mostrar algumas coisas dessa guerra de trincheira. Estão aqui. Essa é uma trincheira já acomodada, construída, né, com vários níveis. No início, você teve alguns avanços. Né, você teve até o que depois foi chamado de guerra de movimento, que é um avanço do exército alemão. Só o exército alemão tinha canhão de longo alcance, por exemplo, tinha uma vantagem muito grande. Já só a marinha inglesa tinha navios de guerra superpotentes. Então você tinha aí uma disputa em que, no mar, você tinha uma certa vantagem da Inglaterra, no solo, na terra, você tinha uma certa vantagem da Alemanha. Curiosamente, na Segunda Guerra, essa correlação de força vai se repetir. E você vai ter uma situação em que, no começo, a Alemanha consegue avançar bastante pelo território, entrando no território francês, dominando essa área da Alsácia-Lorena, rica em minérios. Mas logo se estabeleceu uma estratégia de guerra que ela se tornou muito mais lenta, que é a chamada guerra de trincheiras. Trincheira é isso, num território plano, cavar um buraco no chão, e eram quilômetros, extensão de 640 quilômetros de rede de trincheiras e abrigos subterrâneos, cerca de arame farpado. Então, o que acontecia? Se o sujeito viesse andando na terra, ele era um alvo muito fácil para qualquer um que atirasse ali. Além disso, você tinha arame farpado no caminho, se botava, para o cara, para poder ultrapassar ali, ele ia ter que se expor ainda mais, um risco de ferimento, não podia ser uma coisa rápida, então era um alvo muito fácil. Por outro lado, os alemães se estabeleceram uma distância segura e também fizeram a sua trincheira. Então não dava para nenhum dos dois lados avançarem naquele momento. Porque se você avançasse, era muito difícil avançar. Você era um alvo muito frágil. Então eu ficava trocando tiro nas trincheiras quando dava. Muitas vezes não era nem possível fazer isso, porque a distância entre uma trincheira e outra impedia qualquer tiro de acertar. Mas às vezes se atirava, assim, mais de uma maneira simbólica. A maior... E olha que coisa estranha. Teve mais gente morta nas trincheiras por causa de doenças do que por causa da morte direta de tiro. E eu explico por quê. Isso demorava meses na mesma posição. Quando se conquistava uma trincheira, quando você conseguia jogar uma bomba ali, fragmentar aquela proteção e conseguir avançar, você avançava para aquela trincheira nova, o exército adversário recuava e fazia uma nova trincheira. Então o avanço era muito curto. Você avançava 5 quilômetros e ficava parado mais muito tempo. Depois o outro podia retomar aquela trincheira, tinha mais um processo longo. Era muito complicado. Era uma guerra que não se via nem saída. Você olhava para aquilo e falava, isso aqui não vai acabar? Como é que isso vai acabar? E aqui tem outras imagens dessa trincheira, eu queria mostrar para vocês. Essa ideia, né? Cada trincheira atacava a outra, e depois do combate, se você vencia depois de muitos meses, você avançava 5 quilômetros. Aqui é uma escadinha numa trincheira mais funda, né? Que você ficava lá, mirando o fuzil, esperando o adversário, saco de areia ali te protegendo da trincheira. E essa é uma trincheira bem simples. Você tinha modelos de trincheiras que ficaram mais tempo, né? Que eram muito complexas, eram praticamente cidades. Eu queria só mostrar essa aqui para mostrar uma estrutura maior. Estão vendo? Olha só. Essa é uma estrutura que não era comum nas trincheiras, mas ela chegou a acontecer de tão grande. Você tem uma área subterrânea, onde alguns soldados ficavam descansando. Você tinha uma área para recuperação de doentes. Você ficava ali o estoque de comida. Você tinha lá no alto arame farpado. Você tinha o pessoal que estava na linha de frente se preparando, né, protegendo a região. Você tinha área de comunicação. E você tinha que ter um grupo muito grande ali para ir sempre revezando quem estava sempre ali na fronteira, olhando o adversário, olhando o inimigo naquela barreira ali. Vocês estão conseguindo entender por que era tão difícil avançar? Para construir uma estrutura desse tamanho, que esse desenho mostra, né, que está mostrando até, é importante o desenho mostrar a área subterrânea, para construir uma estrutura desse tamanho, tiveram que ficar muito tempo no mesmo lugar. E não era possível, era muito difícil avançar, mesmo que poucos quilômetros. Espero que vocês tenham
estejam entendendo o drama da situação. E aí, ó, aqui bota aqui, ratos se alimentavam de restos de comida. Eu vou voltar para o outro que fala o seguinte, qual é o problema? Você tinha que ter uma estrutura de Estado e sociedade para levar alimentos para esses soldados na fronteira. Quanto mais distante a fronteira, a trincheira, que também era uma nova fronteira naquele contexto, quanto mais distante a trincheira, mais complicado ficava de levar as comidas. Levar água. Então faltava água, faltava comida, faltava reposição de armamento. E aqui mostra uma trincheira típica, mais comum, que era muito pequena, né? E abafada. Sacos de areia para aumentar a proteção, degrau de tiro. Você ficava vigiando para ver a hora de atirar no inimigo. E você tinha ali ratos passando. Aqui no cantinho da imagem, vocês vão ver um ratinho aqui. Ratos passando, transmitindo doença. Se morreu muito de tifo, uma doença transmitida por rato. Qualquer doença, como por exemplo um vírus, era transmitido muito rapidamente, que as pessoas ficavam em lugar fechado, abafado, suando, trocando gotículas, o que for. E isso vai ter uma importância muito grande. E parecia, então, com esse contexto aqui, ó, essas trincheiras, parecia que não ia ter saída. Essa guerra ia ficar aí até eles resolverem a situação por outro modo. Ia ficar aí para sempre. Só que a guerra também, além de as fábricas estarem todas voltadas para o conflito, elas geraram novas tecnologias. Antes de eu falar dessa imagem aqui, essa é a imagem de um dos primeiros tanques, tá? Antes de eu falar dessa imagem, eu quero falar de outra arma de guerra. Por exemplo, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, dominava os mares com seus navios. Os alemães inventaram, então, um submarino. Seria um navio de guerra submerso, né? Que ficava embaixo d'água, que não era visto e que conseguia ver os outros, né? A princípio era só de espionagem, depois foi usado como arma de guerra mesmo, né? Atirando e tudo. Mísseis. Obrigou os navios ingleses a estabelecer a tecnologia de radar depois, para conseguir identificar onde estavam os submarinos naquela região que eles não conseguiam visualizar. Você vai ter, nesse momento, os aviões, ainda um projeto muito inicial, não era usado, mal era usado em transporte, não era usado em transporte comercial, eles começam a ser usados como reconhecimento. Você sobrevoava a trincheira para identificar como estavam as tropas inimigas, quantos exércitos eles tinham, como é que estava a situação deles de água, etc. Às vezes você percebia que estava tão ruim que bastava esperar que eles iam ter que se render. Isso se imaginava. E a primeira arma, diretamente para enfrentar as trincheiras, eram os tanques. Tá vendo esse primeiro tanque aí, com essa esteira que passa por ele todo? Não sei se consegue identificar essa roda. Era a ideia, alguém até chamou assim na época, de trincheira móvel. Dentro desse tanque, você poderia avançar, destruir arame farpado, avançar em direção a outra trincheira, sem ser atingido. As pessoas avançavam ali dentro. O outro exército atirando, mas isso não fazia efeito, porque era protegido contra o tiro, né? Tacando bomba, se não tivesse uma mira muito precisa, você não causava grandes danos. Então ele conseguia avançar até a próxima trincheira. Então ele permitia, por exemplo, um avanço maior de soldados, permitia que aquela trincheira fosse desarticulada mais rapidamente. Outra arma que surge na época é a granada. Até então já existia bombas, bala de canhão, bombas que você colocava no lugar, acionava o dispositivo e ela explodia, mas ela não tinha efeito aqui na guerra de trincheira, né? Imagina o seguinte: eu vou tacar uma bomba na outra trincheira, eu tenho que instalar uma bomba lá. E você fala altos, vai andando, chega lá, instala a bomba, vem com um fio lá para o outro canto e fala, agora eu vou explodir. Não vai dar certo, né? Então, a granada ela vai servir como uma bomba de mão, em que você jogava e mais. Ela não explodia assim que ela se chocava no solo. Ela explodia depois de um tempo determinado. Você tira o pino e ela demora tantos segundos para explodir. Então, aquela granada jogada, ela poderia ser jogada perto da trincheira e, se desse muita sorte,
conseguia jogar a granada até dentro da trincheira. E aí explodia aquilo ali, explodia, desmoronava uma parte da trincheira, as pessoas morriam ali, e o avanço era mais fácil. No final da guerra, os aviões já estavam sendo utilizados como armas de guerra, né? Isso vai ganhar muita força na Segunda Guerra Mundial, como arma de guerra, jogando coisas, jogando bombas dentro também das trincheiras. Isso permitiu uma mudança da correlação de força, e essa guerra que ficou por 3 anos, de 1914 a 1917, praticamente parada, com poucos avanços, ela começa a ter mudanças muito rápidas. Já nesse momento, só um negócio, até aqui, essa questão das trincheiras, até aqui todo mundo está entendendo, né? Vou imaginar que sim. Já nessas trincheiras, beleza, espero que sim. Qualquer dúvida, pode chamar. Tanto nas trincheiras, com as cartas que os soldados mandavam para a família dizendo, esse negócio de que a guerra vai ser fácil é uma mentira, a gente está aqui, está passando fome, está com doença, tem gente aqui morrendo, e não sei o que vai ser e tal. Já vou falar, Sueli, o Brasil participa sim, mas já vou falar. Depois, junto com a entrada dos Estados Unidos em 1917. Já começava um clima de desânimo muito grande, porque quando você chega achando que vai ser uma moleza e vê que não é, né? É pior do que você achar que vai ser uma guerra dura e difícil, né? Então as cartas mostravam isso. As pessoas que não estavam na guerra, mas recebiam notícia pelos jornais, começaram a perceber. O jornal só dava boa notícia. Só que às vezes, até as boas notícias, até as boas notícias traziam um estranhamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Falava assim, o exército alemão acaba de conquistar uma vitória, avançando na trincheira e conquistando, chegando cada vez mais perto de Paris. Aí, meses depois, vem uma notícia. O exército alemão acaba de conquistar uma vitória, dominando tal território de Alsácia-Lorena. Depois vem uma notícia. O exército alemão acaba de conquistar uma vitória, dominando trincheira perto da fronteira da Alemanha. Aí você fala assim, o exército alemão só tem vitória, mas cada vez a vitória fica mais para perto do território alemão? Cada vitória ela está perdendo o território? Porque ela não está falando das derrotas. Então, mesmo com a notícia só falando coisas positivas, dá para perceber que a situação está ficando complicada no fronte da guerra. E que essa guerra que todos anunciavam que ia durar meses, né, já estava por vários anos. Bom, você vai ter uma mudança de correlação de forças a partir de 1917. E aí eu vou falar agora da participação do Brasil na guerra. Eu estou dando alguma ênfase para as estratégias de guerra, que elas não têm tanto impacto nas provas de vestibular, apesar de ter alguma coisa da guerra de trincheiras, por exemplo, o instrutor de trincheira cai, mas do impacto das estratégias de armamento, por exemplo, cai pouco, mas porque eu já vi questões parecidas com essa em provas militares, tá? Então, eu estou falando sobre esses temas. Bom, o que acontece em 1917? Você tem uma grande mudança. Lembrando os lados da guerra. De um lado, a Tríplice Aliança. Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Do outro lado, a Tríplice Entente. Inglaterra, Rússia e França. A guerra aí concentrada entre Império Austro-Húngaro e Rússia, que pega Europa e Ásia, e os outros dentro da Europa, né? Entre as forças que estão disputando, apesar de ter batalha na Ásia, ter batalha na África, principalmente no norte da África. Agora a situação vai mudar. Por um lado, a Rússia vai sair da guerra. E por causa de uma convulsão social interna na Rússia. Está acontecendo todo mundo já deve ter ouvido falar, a Revolução Russa, em 1917. Então você tem duas revoluções na Rússia. Primeiro uma revolução burguesa, e depois, em outubro, no calendário deles, a Revolução Russa mais propriamente conhecida, quando os sovietes tomam o poder na mão de organização de trabalhadores, e você tem uma retirada definitiva da Rússia da guerra. Eu não vou entrar aqui nos pormenores da Revolução Russa, a gente vai falar isso numa outra aula, mas uma das bandeiras defendidas, lembra do internacionalismo dos trabalhadores? A ideia de que os trabalhadores dos povos têm mais em comum do que com os seus ricos e tal. Uma das bandeiras na Rússia defendida pelos bolcheviques
era paz, pão e terra. O pão, acesso a alimento, a terra, o acesso à terra, reforma agrária, disposição de guerra, e paz, a saída da guerra. Então eles saem, fazem acordo com a Alemanha, abrem mão de vários territórios, saem da guerra, e isso parece dar um desequilíbrio a favor da Tríplice Aliança, né? Só que, praticamente, num movimento contínuo, próximo, entra do lado da Tríplice Entente, do lado da França e da Inglaterra, os Estados Unidos. A Alemanha estava tentando bloquear os suprimentos para a Inglaterra, tentando bloquear, impedir que chegasse com seus submarinos, destruindo navios que sejam próximos da Inglaterra, da Grã-Bretanha, que não entrasse ali nenhum suprimento. A Grã-Bretanha é uma ilha muito difícil de você penetrar com o exército, mas você pode tentar cercá-la para impedir uma circulação de comida. Então, com isso, destruiu, inclusive, navios dos Estados Unidos. E destruiu navios brasileiros, inclusive. O que acontece? O que muda? Além disso, os Estados Unidos tinham um interesse muito grande em entrar. Por quê? Os Estados Unidos também estavam num processo de crescimento das suas indústrias. Ao contrário da Europa, não estava acontecendo nenhuma guerra no seu território. Não tinha nenhuma plantação destruída por bombas, não tinha um hospital destruído, não tinha fábricas que estavam sendo alteradas naquele momento para atender as demandas militares, não tinha nada disso. Então, os Estados Unidos estavam crescendo, inclusive, em alguma medida, suprindo algumas demandas industriais que a Inglaterra e a Alemanha na guerra não estavam suprindo. As demandas estavam caindo por causa da guerra, né? Demanda, por exemplo, por café, o produto brasileiro estava caindo, porque na guerra você tem outras prioridades. Mas mesmo assim, os Estados Unidos se reposicionam em termos de importância industrial, política e econômica. Quando eles entram em guerra, eles têm uma vantagem que eles entram para atuar na guerra em outro território. A guerra não invade os Estados Unidos, não destrói nada nos Estados Unidos, né? E eles entram também porque eles já tinham feito empréstimos, principalmente para a França e para a Inglaterra. Se a França e a Inglaterra perdem a guerra com a saída da Rússia, se eles são derrotados, quando é que eles vão pagar esses empréstimos? Nunca. Então eles entram desse lado da guerra. O Brasil, que teve alguns navios também destruídos, navios de transporte de alimentos, materiais, entra na guerra junto com os Estados Unidos, mas entra numa posição não de armamento nesse momento, né? Ele leva essa posição de suporte. Só vai entrar com armamento com soldados na Segunda Guerra Mundial. Nessa vai entrar com transporte, né? Vai entregar lá caminhões de transporte, controle marítimo, que nem é muito importante, né? Mas controlava a região da América do Sul, se tivesse algum deslocamento de tropa por ali. Comida, entrega de alimentação da tropa, médicos, aviadores. Você tinha uma participação na guerra efetiva de médicos, enfermeiros. Você tinha uma participação na guerra efetiva de aviadores, mas não na batalha, aviadores para reconhecer o território. Quem participou efetivamente com mais força, mais armamento, foram os Estados Unidos. Lembra, eu vou até falar isso na aula que vem, lembra que eu falei para vocês esse negócio de que a imprensa, com esse termo patriótico, não podia mostrar nada que falasse mal do seu próprio país? Os Estados Unidos entrou nessa, né? Tanto é que eu vou falar com mais calma na próxima aula, mas a gripe espanhola, ela tem esse nome porque ela passa a ser identificada e divulgada pela imprensa espanhola, na Espanha. Só que quando ela é divulgada na Espanha, ela já tinha acontecido antes em outros lugares. Ao que tudo indica, ela começou nos Estados Unidos. Há quem acredite que ela começou no Japão ou na China, não tem uma precisão com relação a isso. Mas com certeza ela estava antes nos Estados Unidos do que na Espanha, né? E estava atingindo muita gente, a gripe espanhola, e os Estados Unidos fez pressão para que os jornais não noticiassem isso como um grande problema, justamente num período de guerra que não podia demonstrar fraquezas e tal. Então foram vários soldados dos Estados Unidos contaminados para o campo de batalha e ajudaram a circular isso, inclusive depois circulando com navios para o território brasileiro, em especial para o Rio de Janeiro. E a gente fala da gripe espanhola na aula que vem. Mas, enfim, voltando aqui. Então, entra os Estados Unidos na guerra,
com essa força aí, com essa estrutura armada, sem estar com nada destruído no seu território, e desequilibra as forças a favor da Tríplice Entente. Perde uma Rússia destruída pela guerra e ganha os Estados Unidos sem nenhuma destruição naquele momento. E aí, você começa a ver um avanço dos soldados da Tríplice Entente, de modo que a guerra começa a ficar iminente, que ela vai se acabar e que a Inglaterra, a França e os Estados Unidos vão vencer da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. A Itália faz uma coisa que gera uma grande reação, é visto como muito impopular. A Itália, vendo a situação que estava perdendo, muda de lado na guerra. Não é só que ela falou, perdi, e sai da guerra. Não, ela muda de lado. Quem era aliado dela vira inimigo, e quem era inimigo vira aliado. Isso pega muito mal para os soldados, porque você, para alimentar aquela guerra, para você convencer um soldado a matar e morrer, você tem que botar o outro como o cocô do cavalo bandido, o monstro. Aí, de repente, vem a ordem dos governantes de cima, fala assim, ô soldado, sabe aquele inglês ali que a gente está falando ali, que é o horrível monstro, que se ele vier ele vai atacar, estuprar sua família, vai te escravizar? Então, pegadinha, não é nada disso. Ele, na verdade, agora é seu aliado. Aquele alemão que está lutando do seu lado, agora é seu inimigo. Vamos matá-lo. É muito difícil. Então, a Itália também passou por grandes conflitos, grandes convulsões em cima disso. Mas estava parecendo assim que era inevitável agora a derrota da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. E isso efetivamente aconteceu. Em 1918, você tem um avanço inglês e francês que avança pelas terras alemãs, e dentro da Alemanha começa uma revolta contra o Kaiser, a liderança alemã. Esse movimento de trabalhadores, muitos deles se voltam totalmente contra a guerra, e eles se retiram o Kaiser, retiram aquela liderança, fazem um novo governo sem o imperador Kaiser. Agora vai ser a República de Weimar, a gente vai ver até depois, mas é uma república com votação, elegendo presidente, primeiro-ministro e tal. E assina um acordo de fim da Primeira Guerra. Já no início de 1918, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, vai propor o que ele chama de paz sem vencidos nem vencedores. Uma proposta de guerra, que tem até quem quiser depois procurar na internet, tem uma coisa chamada 14 pontos de Wilson, que são essa proposta. Ele propõe ali um fim da guerra com o desarmamento de todos os países envolvidos. Então ele propõe que todos os países vão uma circulação de mercadorias e de pessoas livres, sem controle de fronteiras, sem proteção para as empresas locais. Isso interessava os Estados Unidos, que tinha suas indústrias, estavam crescendo e podiam dominar esse espaço. O fim desse armamento na Europa, a redução de armamento em todos os países, e um acordo que manteria as fronteiras anteriores à guerra de cada país. Os Estados Unidos ganham muita força política internacional, a ponto de antes não era um país com influência geopolítica, agora está pautando e propondo alternativas, e propõe, inclusive, a criação de uma Liga das Nações. Você tem uma guerra aí, vai ter um problema nessa proposta dos Estados Unidos. Os outros países, Inglaterra e França, que efetivamente lá dominaram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, eles não aceitam essa ideia de que eles teriam que se desarmar, por exemplo. Então eles vão fazer um acordo totalmente diferente, que é o Tratado de Versalhes, totalmente diferente da proposta da Alemanha, ou da proposta dos Estados Unidos. A gente tem uma guerra que tem 9 milhões de mortos. Quando a gente fala 30 milhões de feridos, gente, ferido em guerra não é o cara que saiu arranhado, não. Não é o cara que saiu com machucado, assim, não é o cara que caiu de moto, está todo lanhado, vai fazer uma casca e daqui a 3, 4 meses está com a pele ali com uma ou outra cicatriz. Não é isso. Ferido de guerra é pessoas que tomaram tiro, é pessoas que perderam um membro do corpo.
Então, essas marcas dessa guerra vão estar presentes por muitos e muitos anos. Antes de começar a Segunda Guerra Mundial, ainda tinha populações, países na Europa, que tinham uma população menor do que antes da Primeira Guerra. Ainda tinha a Segunda Guerra Mundial em 39, né? Essa guerra acaba em 18, 20 anos depois, 21 anos depois. Ainda tinha muitas pessoas andando pela rua, sem perna, sem braço, soldados que foram feridos nessa guerra. Então, as marcas da guerra ainda estavam muito presentes. E, curiosamente, essa proposta de Liga das Nações seria uma união de países para conseguir resolver os conflitos sem entrar no conflito armado. Seria aí um embrião da ONU, da Organização das Nações Unidas. Olha que loucura, foi proposto pelo presidente dos Estados Unidos. Mas como o fim da guerra teve o Tratado de Versalhes, foi um tratado totalmente diferente do que os Estados Unidos propôs, o Congresso, o Senado americano não aprovou a participação dos Estados Unidos na Liga das Nações. Então foi proposto pelos Estados Unidos, mas hoje os Estados Unidos não participaram. Entrou França, entrou Itália, entrou Inglaterra e por aí vai, tentando impedir que outras guerras acontecessem nessa articulação e nas negociações diplomáticas. O tratado do fim da guerra é o chamado Tratado de Versalhes, tá? Galera, segura aí que a gente já está acabando, tá? O Tratado de Versalhes era um acordo que todo mundo, todos os pesquisadores têm hoje a convicção que ele foi definidor, inclusive para o surgimento da Segunda Guerra, porque ele era um acordo que humilhava a Alemanha derrotada. A Alemanha devolve todos os territórios, né, devolve a Alsácia-Lorena para os franceses, essa área rica em minérios. A Polônia ganha um corredor com saída para o mar, daí vem a expressão corredor polonês, principalmente depois que a Alemanha com Hitler vai retomar esse território. A Alemanha perdeu colônias que tinha na África e na Oceania, que tinha acordado no século XIX, elas foram para a mão, quase todas para a mão da Inglaterra, algumas para a da França. Tem regiões na África até hoje que fala alemão e inglês, por exemplo, porque são dois colonizadores que eles tiveram. Foi proibido o recrutamento militar. A Alemanha foi proibida de ter exército e de ter armamento. Só podia ter armamento policial. Não podia ter esse material todo usado em guerra, tanque, etc, etc. E tem um negócio aqui que acabou não aparecendo, que eu acho que era o principal. Acabou não aparecendo para vocês. Deixa eu subir aqui, vai atrapalhar ali, mas só para ler esse final, ó. Indenização aos países invadidos. Isso era mais importante. O que era essa indenização? A Alemanha assinava um termo reconhecendo que ela era responsável pela guerra e, portanto, ela tinha que pagar as custas da guerra que a Inglaterra e a França tiveram. Impossível, era impossível. Era uma dívida impagável. Era uma dívida do tamanho do PIB alemão, né? Então, era uma coisa inacreditável e eles tiveram que assinar esse acordo, que era um acordo que botava a Alemanha encurvada, né? E vai trazer muito ressentimento dentro da Alemanha. Olha um trecho do acordo do Tratado de Versalhes. Olha aqui. Os governos aliados e associados, ou seja, a Alemanha, aliados aí, né? Alemanha e Itália, declaram, e a Alemanha reconhece que ela e seus aliados são responsáveis por haver causado todas as perdas e todos os danos que sofreram os governos aliados e associados e seus nacionais em consequência da guerra. Ou seja, a Alemanha é culpada de toda a guerra. Ela assina isso. Ele foi imposta pela agressão da Alemanha e de seus aliados. Então, está dizendo assim, a Alemanha aceita que tudo é culpa dela, então ela tem que resolver tudo. Esse era o clima com que se terminou a Primeira Guerra Mundial. Dizia-se, era uma guerra para não haver mais guerras, mas, obviamente, deixou ali a semente do rancor e de um domínio absoluto que vai ter desdobramentos muito grandes posteriormente, né? O especial deles, muita gente fala, uma das principais consequências da Primeira Guerra foi a Segunda Guerra, porque ela vai surgir num contexto inclusive de um conflito muito grande, de uma violência, de uma mágoa, de um rancor, como terminou essa Primeira Guerra Mundial. Eu acho que em termos de geopolítica desse momento, isso é o mais importante. O que a gente tem? A gente tem um crescimento dos Estados Unidos, que passa a ser uma das grandes potências, tanto política como econômica.
olha só, aqui eles estão falando assim, aliados e associados. Aí depende do. A Suelen perguntou, associados eram a quem? Naquele trechinho, né? Aqui ele está falando aliados e associados, né? Quando fala aqui, ó, os governos aliados e associados declaram são os que venceram a guerra, né? Não é a Tríplice Aliança. E a Alemanha reconhece que ela e seus aliados são responsáveis por haver causado todas as perdas e todos os danos que sofreram os governos aliados e associados. Ou seja, olha a confusão, tá? É a Tríplice Entente. É a França, a Inglaterra e agora os Estados Unidos, né? O governo aliados e associados e seus nacionais. Tudo que eles sofreram, a culpa é da Alemanha. Então, quando está falando de aliados e associados, aliados, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, e os associados, os outros países que se aproximaram deles, Portugal, etc, etc, tá? A colônia de Marrocos e tal. Tudo que teve ali de danos foi causado, então, de acordo com esse documento, pela Alemanha, que a Alemanha assinou. Não sei se deu para entender isso. Então, você teve como consequência os Estados Unidos, que antes era uma potência menor, tinha menos força do que a Inglaterra, tinha menos força do que França, tinha menos força do que a Alemanha. Os Estados Unidos se tornou uma potência equivalente a essas, um pouquinho só menos de força, que vai ter que ser entendida no cenário político mundial. Você tem uma consequência de mortes e de uma crise econômica muito grande, principalmente na Europa. E você tem como consequência essa guerra não resolvida, com esse domínio absoluto sobre a Alemanha. O Império Austro-Húngaro, pior ainda, o Império Austro-Húngaro, vocês não escutam falar como um país hoje, porque ele não existe. Ele foi todo compartimentado, né? Você vai ter a Sérvia, vai ter as identidades locais aí com a autonomia controlados, tutelados pela Inglaterra. Você vai ter a Áustria, vai ter a Hungria, vai ter a separação entre esses territórios, a redução deles e a perda de influência política dessas regiões, né? E você vai ter uma Alemanha com esse rancor da violência, do domínio, da humilhação de ter sido absolutamente derrotada na guerra, né? Então, quando surgir depois uma figura falando que os alemães foram derrotados não por culpa deles, mas por culpa dos judeus, que você já tinha um antissemitismo muito grande na Alemanha, isso vai calar fundo e vai ter força e repercussão. Então, consequências da Primeira Guerra. Surgimento da Liga das Nações, articulação entre os países para tentar resolver diplomaticamente, um embrião da ONU. Crescimento político e econômico dos Estados Unidos nas correlações de força internacional. E essa mágoa, esse rancor que levou à Segunda Guerra Mundial. Pessoal, eu acho que é isso. Fechamos por aqui. Alguma dúvida? Uma coisa importante, gente. Eu botei no Google Classroom e eu vou botar nos grupos de Zap. Eu botei algumas questões sobre a aula passada de vestibular, sobre revoltas na Primeira República. Peço que vocês façam, tirem dúvida. Pode fazer lá. Eu não estou contando ponto para isso não, tá? Pode fazer lá e depois tira essa dúvida comigo. Se tiver alguma dúvida, bota lá o que botou, né? Marcou nas questões, eu digo se acertou ou não. E eu vou tentar fazer o mais rápido possível, vou tentar fazer hoje ainda essa preparação dessas questões de Primeira Guerra, para vocês poderem fazer com ela mais fresquinha, tá? Só vou tentar mais rapidamente dessa vez baixar isso para o YouTube, essa aula de hoje, e aí baixando para o YouTube, eu boto essas questões. Avisem nas turmas que hoje à noite, 7h30, eu vou dar essa mesma aula para quem quiser assistir, e encerramos por aqui, por agora, ok? Vou parar de gravar. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Como é que se faz para parar a gravação? Deve ter uma maneira. Interromper a gravação.